Glória a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor nesta noite. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui para ministrar a palavra do Senhor para esse grupo de irmãos. O pastor Damião me convidou para me trazer uma palavra aqui e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade. Glória a Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem da palavra do Senhor. Se encontra em Mateus, no capítulo 7. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 24. Aleluia a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu os rios, sopraram os ventos, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, a sua ruína. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando a minha esposa estava ministrando assim, louvor, agora o Senhor estava ministrando ao meu coração. Eu confesso que eu estava sentindo a presença de Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Jesus. Principalmente quando chegou na parte que diz: se tanta gente tentou te ajudar, mas não deu, não julgues, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluia. Glória a Jesus. Eu gostaria de dar um abraço no irmão Emerson. Posso dar um abraço? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando a gente vem para Jesus, a gente perde muitos amigos lá fora, mas em compensação a gente ganha muitos amigos aqui dentro. Eu vou novamente citar a passagem que a minha esposa citou para ele, o Emerson. A palavra de Deus diz que se a sua mãe te desamparar, o Senhor te acolherá. Amém? E mesmo que ela te desampare, e mesmo o Senhor te acolhendo, ainda tem a promessa de que Deus pode salvar, é poderoso para salvar toda a tua família. Amém, meu irmão? Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje aqui
A palavra que eu quero trazer é uma palavra pedagógica para os irmãos. Não é aquela palavra assim para os irmãos pular e gritar. Não. É para você refletir, para você aprender, porque as nossas maiores lutas espirituais não são dentro da igreja. Aqui só é um momento do culto. As maiores batalhas espirituais acontecem dentro da sua casa, acontece no seu ambiente de trabalho e acontece no seu ambiente lá na escola, na faculdade. É lá fora. É lá fora onde o pastor não está perto de você, aonde a sua mãe, o seu pai não está perto de você, o seu líder não está perto de você. Foi lá no deserto, nas paragens do deserto, foi que Davi enfrentou as maiores batalhas da vida dele, quando a família dele não estava por perto. Foi lá que ele enfrentou um urso e um gigante. E quando você enfrenta um urso e um gigante lá fora, Deus, um urso e um leão lá fora, Deus está te preparando para enfrentar um gigante mais na frente. Foi isso que aconteceu com Davi. Então a mensagem que eu quero trazer hoje para os irmãos é uma mensagem de reflexão. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor fala aqui sobre 2 tipos de fundação. Jesus ele disse: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Por que Jesus comparou a sua palavra como uma rocha? Por que será que Jesus comparou a sua palavra como um alicerce firme, um alicerce seguro? Vocês sabem que a coisa mais importante quando se vai edificar um prédio, uma casa, é o seu alicerce. Porque se você não fizer um alicerce seguro, firme, um alicerce que suporte o peso da construção, ela pode não aguentar e ruir, vir abaixo. Lá em Belém aconteceu isso. Um prédio ruiu, não aguentou, veio abaixo. Morreram alguns operários que estavam trabalhando naquele prédio ali. Vocês se lembram do que aconteceu, que acontece todo ano no Rio de Janeiro, aquela enxurrada, aquela chuva, como Jesus fala na sua palavra, que sai levando as casas. Por quê? Porque essas casas estão em localidade de perigo e o alicerce, o fundamento delas não suporta quando vem a chuva, quando vem a enxurrada, quando vem a tempestade. Aconteceu aqui no Rio Grande do Sul também. Então Jesus ele nos dá uma lição aqui de 2 tipos de alicerce, 2 tipos de fundações. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mas antes de eu entrar exatamente no corpo da mensagem, eu quero fazer algumas considerações introdutórias sobre essa palavra aqui. Essa passagem ela fica bem no finalzinho do Sermão da Montanha. O capítulo 7 é o último capítulo do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha. Jesus ele fechou com chave de ouro o Sermão da Montanha, proferindo essas palavras aqui sobre as 2 fundações. E quando você olha para o contexto dessa palavra aqui, você observa o que foi que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha ele começa no capítulo 5, aí se estende até o capítulo 6, vai até o capítulo 7 e termina no capítulo 7. Aí quando você lê e medita no Sermão do Monte, você vai ver o que foi que Jesus falou no Sermão da Montanha. Ele ensinou sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele ensinou sobre o nosso relacionamento com o nosso próximo. Ele ensinou, ele deu uma palavra sobre o nosso relacionamento com nós mesmos. Ele ensinou sobre o nosso relacionamento com o nosso cônjuge.
E no final ele disse: se vocês colocarem isso em prática, se vocês fundamentarem a vida de vocês nessas minhas palavras, vocês estarão edificando e construindo a vida de vocês sobre uma rocha, que é a minha palavra. A palavra do Senhor, ela é o maior código de comportamento humano do mundo. Na palavra de Deus você encontra de tudo, você encontra assunto para tudo, você encontra princípios para reger a sua vida aqui nesse mundo e na eternidade. Você encontra princípios para você colocar em prática no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Você encontra princípio para tudo, até sobre a tua finança. Uma coisa que não vejo muito as igrejas, praticamente zero. Eu não vejo muito as igrejas ministrar sobre dinheiro, sobre finança. E dinheiro e finança tem sido motivo de briga e de separação entre casal. Mas sempre eu e a minha esposa, nós temos 30 anos, 31 anos de casado. Na trajetória da nossa vida, eu não me lembro de num encontro de casal alguém falar sobre finanças. Não me lembro. E esse assunto é um tema que tem sido motivo até de separação entre casal. Pois eu quero dizer para vocês que a Bíblia está cheio sobre esse tema. A Bíblia fala sobre dinheiro, sobre finança. A palavra de Deus, ela tem princípio para tudo. Ela é o maior manual de comportamento humano do mundo. É o maior código de lei do mundo. Muitos códigos de lei têm surgido através da história. O maior código de lei das civilizações antigas foi o código de Hammurabi, do primeiro império babilônico, um rei chamado Hammurabi, que foi o primeiro imperador do primeiro império babilônico. Ele criou o primeiro código de lei que ficou muito famoso na história, o código de Hammurabi. Depois veio o código de lei dos gregos, depois veio o código de lei dos romanos. Até hoje, a nossa Constituição brasileira e dos países ocidentais e dos países europeus se baseiam no Código Romano. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: maior do que todo e qualquer código de lei desta terra é o Código de Lei de Deus, do Senhor, é a palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: eu não julgo a ninguém, quem julga é a minha palavra. A palavra de Deus, ela estará no dia do juízo. A palavra de Deus, Jesus disse: cairão os céus e a terra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não hão de passar. Ela está aqui e ela vai estar na eternidade para todo sempre, e ela vai estar no dia do juízo. A Bíblia diz que o juízo de Deus é segundo a verdade, é segundo a palavra. Aleluia, Deus. Aquele que ouve a minha palavra e as pratica será comparado a um homem que edificou a sua casa na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem que edificou a sua casa na areia. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos: onde você está edificando a sua vida, a sua casa? Você está edificando a sua vida na rocha, que é a palavra de Deus? Ou você está edificando a sua vida na areia? Aí surge uma pergunta: o que é a rocha? Eu já falei a palavra. E o que é a areia? Eu explicarei daqui a alguns minutos. Mas quando a gente olha para esta passagem, nós observamos algumas coisas curiosas também. Quando Jesus proferiu esta parábola, esta comparação, esta linguagem metafórica, ele disse que tanto o homem imprudente como o homem prudente, eles estavam edificando a sua casa, só que um edificou a sua casa na areia e o outro estava edificando a sua casa na rocha. E Jesus disse que tanto que estava edificando a sua casa
tempestade. Eu quero te dizer uma coisa: tanto faz a pessoa ser de Deus ou não ser de Deus, tanto faz a pessoa ser de Cristo ou não ser de Cristo, tanto faz a pessoa conhecer a palavra como não conhecer a palavra, ela vai passar por tempestade. Isso nos diz que todas as pessoas neste mundo passam por tempestade. O que vai fazer a diferença na sua vida é onde você está edificando a sua casa, onde você está edificando a sua casa. Qual é o fundamento que você está edificando a sua casa? Porque todos passam por tempestade. E as tempestades, pelo que eu aprendi aqui, elas vêm para testar que tipo de fundação você está usando na sua construção. A tempestade, ela vem para testar as nossas fundações. Aqui nós passamos por tempestade. E a maior de todas as tempestades vai ser uma que vai ser a principal de todas, que vai provar realmente aonde nós estamos edificando a nossa casa, a nossa vida. É a morte. A morte vai ser o principal teste e o maior de todas as tempestades, que ela vem para testar que tipo de fundação nós construímos a nossa casa, a nossa vida. Mas quando Jesus ele disse que existe dois tipos de fundação, a areia e a rocha, eu gostaria primeiro de falar sobre a areia. Diácono José, você pode me explicar o que exatamente significa construir uma casa na areia? Construir uma casa na areia significa construir uma casa nos princípios que não norteiam a palavra de Deus. Então eu vou dizer aqui qual é a característica de pessoas que constroem sua casa na areia. Pessoas que constroem a sua casa na areia, em primeiro lugar, são pessoas que vivem no pecado. Vivem no pecado. O que é pecado? Teologicamente falando, o pecado é errar o alvo. O pecado é se desviar do propósito de Deus. Isso é pecado, é errar o alvo. Mas eu gostaria de dar nome aos bois aqui. Eu gostaria de ser mais específico quando se fala de pecado. Aí eu vou ler para os irmãos Gálatas capítulo 5, versículo 19. A partir do versículo 19 tem uma lista ali que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre essa questão de pecado. O que é pecado? Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. No original, essa palavra aqui é porneia. São todos os pecados da área sexual. Prostituição, sexo ilícito. Sexo ilícito entre pessoas solteiras, casos extraconjugais, fora do leito do matrimônio, tudo isso está enquadrado aqui. Aí diz aqui o texto: adultério, prostituição, impureza, é tudo aquilo que destrói o corpo. A pessoa que fuma, que tem o hábito de fumar desordenadamente, um fumante inveterado está destruindo o seu corpo. A pessoa que bebe está destruindo o seu corpo, está enquadrado aqui. Lascívia é o desejo desordenado do sexo, a pessoa que vive pensando em sexo 24 horas por dia. Tudo para ele, até quando ele vai fazer uma piada, é nessa área. Lascívia é um sujeito libidinoso. Isso é lascívia. Aí diz aqui, idolatria. É tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida. Feitiçaria, não precisa explicar. Inimizade,
semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, pessoas que vivem uma vida de pecado, eu não estou falando de mim, de você, porque nós estamos sujeitos a pecar, mas eu estou falando daquela pessoa que a vida dela é literalmente uma vida de pecado. Se você, quem constrói a sua casa em cima disso aqui, desses princípios, está construindo a sua casa sobre a areia. Característica de pessoas que constroem a sua casa sobre a areia são pessoas que amam o mundo. Amam o mundo. Diácono Josué, o que é amar o mundo? 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Salmo 1, capítulo 1 em diante diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do mundo, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o que é amar o mundo, como a palavra de Deus diz aqui? Eu vou ser mais específico com os irmãos. Amar o mundo é quando você vive debaixo dos princípios mundanos. Mas que princípios são esses? Olha, eu vou citar alguns princípios mundanos aqui para os irmãos. O primeiro princípio mundano que eu quero citar aqui: mostra que você é melhor, mostra que você é superior, mostra que você é fora de série. Vão endeusar você, vão olhar você de baixo para cima. Esse é um princípio mundano, e tem muita gente vivendo nesse princípio aí. Outro princípio mundano que eu gostaria de citar aqui: mostra, ou seja, eu tenho a minha própria escala de valores. Não me venha me dizer o que é certo e o que é errado, porque eu mesmo criei a minha própria escala de valores. Na minha escala de valores é proibido proibir. Mesmo que eu faça algumas coisas que são ilegais ou rejeitadas pela sociedade: pedofilia, aborto, homossexualismo, pornografia, vida de devassidão. Não me venha dizer o que é certo e o que é errado. Eu mesmo faço as minhas escalas de valores. Outro princípio mundano. Vocês querem ver outro princípio mundano? Se você vive, se você faz como a maioria das pessoas fazem, então não tem problema. E ainda se você vive sob o auspício da legalidade, aí que você pode fazer mesmo. Vou dar um exemplo. É ilegal fumar? Não, né? Todo mundo fuma, ninguém vai preso por fumar. Então eu vou fumar. É legal, todo mundo faz, não é verdade? É ilegal transar com todo mundo aí fora, viver com uma, com outra, você é preso por causa disso? Não, né? É ilegal o sujeito frequentar um motel? Não, existe até um alvará de licença ali. Então, se a pessoa faz o que a maioria faz, então está tudo bem. Isso é um princípio mundano. É um princípio mundano. Transar com a namorada, frequentar qualquer motel, é um princípio mundano. Outro princípio mundano que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: a lei de Gerson. Gerson, ele foi um jogador muito famoso, mais ou menos dos 20 anos atrás, que ele fez uma propaganda de um cigarro
E no final da propaganda ele disse assim: eu gosto de levar vantagem em tudo. Isso é um princípio mundano. Eu gosto de levar vantagem em tudo. Então não interessa se eu vou puxar o tapete do fulano, do ciclano, se eu vou prejudicar A, B, C, se eu vou arrebentar com a vida do próximo, contanto que eu leve vantagem. É um princípio mundano. Eu vou citar outro princípio mundano para os irmãos. Tem glamour? Faz você aparecer? Então faça. Esse é um outro princípio mundano. O que importa é aparecer. Não importa se é imoral, tem aplauso dessa sociedade, então faça. Outro princípio mundano. Aí eu me lembrei, no Rio de Janeiro, um tempo desse, estava fazendo um concurso, uma agência muito famosa de modelo, estava selecionando algumas meninas para um concurso de modelo, e tinha uma fila monumental, só garota bonita, dos 12 aos 16 anos, naquela fila, e a mãe do lado. E aí, as câmeras de televisão estavam tudo lá, filmando, existiam várias emissoras, estavam fazendo a reportagem lá. E uma das meninas, quando viu um monte de câmera, televisão, ali ela tirou a roupa na frente de todo mundo. E os repórteres começaram a filmar, a bater foto, e ela foi rapidinho, foi convidada para pousar numa revista, nua numa revista. Se esse é um princípio mundano, tem aplauso dessa sociedade, então faça. É um princípio mundano. Outro princípio mundano que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: dinheiro é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, por causa de dinheiro, a pessoa prejudica o outro, a pessoa puxa o tapete do outro, a pessoa até mata o outro. Meu tio foi morto por causa de dinheiro. Um tio meu, porque ele era agiota, ele foi cobrar o camarada que estava devendo ele, o camarada não gostou e matou ele. Dinheiro é o que interessa, o resto não tem pressa. Outro princípio mundano. Vocês querem ver outro princípio? Outro princípio mundano? Glória a Deus. A pessoa que constrói a sua vida em cima desses princípios está construindo a sua vida em cima da areia. Quando vier a tempestade, ela não vai prevalecer, ela não vai segurar, a sua casa vai cair, vai ruir, porque esse tipo de fundamento é um fundamento que Jesus comparou com uma areia. Você já observou, se uma pessoa fazer uma casa na areia, a areia ela é um tipo de sustentação muito frágil. Esse é um princípio que não é bom para construir a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. Outro princípio mundano que eu gostaria de compartilhar com você: Deus é apenas um detalhe. Deus é apenas um detalhe. Então esse negócio de vir para a igreja, de andar com a Bíblia na mão, de andar com a Bíblia debaixo do braço, glória a Deus, aleluia, de vir aqui para a igreja, não, eu não tenho tempo para isso. É um princípio mundano. Deus é apenas um detalhe. Eu só procuro Deus quando eu preciso dele. Está tudo bem comigo, para que eu vou incomodar Deus? É um princípio mundano. Outro princípio mundano que eu gostaria de compartilhar com os irmãos: eu tenho a minha própria escala de valores espirituais. Eu tenho meus próprios princípios religiosos. Aí a pessoa diz: olha, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, mas também eu acredito em doentes. Eu creio em Deus, mas também eu não consigo largar o meu horóscopo. Eu creio em Deus, mas também eu acredito em cristais.
Eu acredito numa pirâmidezinha, no esoterismo. Eu acredito em Deus, mas também eu acredito em cartomancia. Eu acredito em Deus, mas também eu acredito na leitura de mão. Eu acredito em Deus, mas também eu acredito que consultar os mortos pode me ajudar. É um princípio mundano. E Jesus disse que se você construir a sua casa sobre este princípio de Jesus, você estará construindo a sua casa sobre a areia. E qual é a característica das pessoas que constroem a sua casa sobre a rocha? Ah, diabo do Josué, eu quero construir a minha casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Construir a casa sobre a rocha significa obedecer a palavra de Deus. Mas tem um preço caro também. Tem um preço caro, porque quando você vai construir uma casa sobre a rocha, dá trabalho para você fazer a perfuração ali, para você fincar os esteios ali naquela rocha, dá muito trabalho. Fincar sobre a areia é muito fácil. Mas o que significa edificar a sua casa sobre a rocha? Qual é a característica de pessoas que estão edificando a sua vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus? Em primeiro lugar, essa pessoa ela vive uma vida de renúncia. Sabe o que é viver uma vida de renúncia, irmão? É não fazer a sua vontade. A sua vontade tem que estar em último lugar. É não fazer a sua vontade. Irmãos, a vontade, você sabe o que é a vontade? A faculdade mais poderosa da alma humana. A vontade, ela está relacionada a sentimento, inteligência e a consciência. A vontade, ela é capaz de dominar a consciência, os sentimentos e a inteligência do ser humano. Aí outro dia eu estava fazendo uma pesquisa e o título da pesquisa era o seguinte, a temática da pesquisa era o seguinte: quem trai, quem ama trai. E aí 8% das pessoas que foram entrevistadas, olha só a temática, quem ama trai. E aí 8% das pessoas que foram entrevistadas disseram que sim, que quem ama trai. E 92% das pessoas disseram que não, quem ama não trai. Pois eu digo para você que trai. Quem ama trai sim, porque amor não tem nada a ver com vontade, com traição. Amor tem a ver, traição não tem nada a ver com amor, traição tem a ver com vontade. O camarada, ele é dominado pela sua vontade. A vontade do ser humano, que é uma das características mais poderosas da alma, domina a mente, a consciência e a inteligência dele, a ponto de dominar. E ele sabe que está errado, ele ama a esposa dele, mesmo assim ele trai ela. Depois ele fica com sentimento de culpa, mas ele faz, porque ele não consegue dominar a sua vontade, porque vontade não tem nada a ver com traição. Aliás, amor não tem nada a ver com traição, tem a ver com vontade. Traição não tem nada a ver com amor, tem a ver com vontade. Então quem ama trai sim, porque a vontade da pessoa domina ela e ela acaba fazendo o que ela não gostaria de fazer. Mas a pessoa que quer construir a sua casa sobre a rocha, ela domina a sua vontade, ela renuncia à sua vontade. É aquilo que Jesus diz em Lucas no capítulo 9, versículo 23: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, negue-se a si mesmo. Ela nega a sua vontade, ela reprime a sua vontade. Outra característica de pessoas que querem edificar a sua casa sobre a rocha, ela faz a vontade de Deus. Ela faz a vontade de Deus. Diácono Josué, o que é a
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a vossa justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A vontade de Deus é que você priorize o reino de Deus. O que é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. O que é a vontade de Deus? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmão, pela misericórdia de Deus, que moldeis os vossos corpos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que você se molde aos princípios da palavra de Deus e não se deixe se moldar pelos princípios do mundo. O que é a vontade de Deus? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Característica de pessoas que estão edificando a sua casa sobre a rocha. São pessoas que produzem o fruto do Espírito. Nós temos uma tendência hoje, meus irmãos, nós temos uma tendência muito forte hoje, principalmente nas igrejas pentecostais, a dar mais valor nos dons espirituais do que nos frutos espirituais. No fruto, aliás, espiritual, que é um fruto dividido em 9 gomos. E quais são esses frutos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio ou temperança. Então a pessoa que está edificando a sua casa na rocha, ela produz, ela busca o fruto do Espírito na sua vida. Característica de pessoas que estão edificando a sua vida na rocha, e já termino, ela suporta a rejeição, ela está decidida a suportar a rejeição. Aí que entra a questão do nosso irmão ali. Ele preferiu suportar a rejeição dentro do lar dele, porque agora ele é de Cristo, ele optou por Cristo. Suportar a rejeição é o que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 23. Jesus disse: aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero dizer para você que essa cruz que Jesus está dizendo aqui não é a cruz que ele carregou. Tomar a nossa cruz, Jesus carregou uma cruz. Então cada um de nós também temos que tomar a nossa cruz e carregar a nossa cruz. Qual é essa cruz que Jesus está dizendo? Quando ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Não é a mesma cruz que Jesus levou. A cruz que Jesus levou, só ele poderia levar, é a cruz dos nossos pecados. A cruz que Jesus está dizendo que é para cada um tomar e levar, é a cruz da rejeição. É aquilo que está escrito lá em Hebreus, na epístola aos Hebreus, que eu não me lembro exatamente onde está a passagem, mas a passagem diz: levando o vitupério de Cristo. Sabe o que é o vitupério de Cristo? É a rejeição. Jesus, ele foi rejeitado por esse mundo, e todos aqueles que seguem a Cristo devem estar dispostos também a suportar e a levar a rejeição como sua cruz. É o que está acontecendo com o nosso irmão. Então é a cruz da rejeição. Jesus, ele disse em João, no Evangelho de João capítulo 15, versículo 18, ele disse: olha, se o mundo vos rejeita, sabei que primeiro me rejeitou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas como vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Você está disposto a ser rejeitado? Você está disposto a ser rejeitado por causa de Cristo? Você está disposto a levar a cruz? Você está disposto a edificar a tua casa na rocha?
Sabe, irmãos, há muitas pessoas que são rejeitadas lá na sua escola, moças que são rejeitadas na sua escola, sabe por quê? Jovens que são rejeitados na sua escola, sabe por quê? Porque meninas de 12, 13, 14 anos já estão em atividade sexual, e você, jovem, a sua vida lá na escola, você é rejeitada, porque o teu estilo de vida incomoda, porque quando você se coloca na posição de um verdadeiro crente, de uma verdadeira crente, enquanto as meninas estão praticando sexo com 12, com 13, com 14 anos, você está se guardando para o seu marido, que Deus vai te dar lá no futuro. Quando você está no seu ambiente de trabalho e tem uma secretária está te seduzindo, como você teme a Deus e ama a tua família, você suporta e você incomoda com o teu estilo de vida, e por causa disso você é rejeitado no seu ambiente de trabalho. A sua vida como servo de Deus, como luz, incomoda, porque a luz, ela mostra, ela denuncia as obras das trevas. Isso é edificar a vida sobre a rocha. E Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e as pratica será comparado ao homem que edificou a sua casa na rocha. Vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vai soprar o vento, mas ela não vai cair. Mas aquele que ouve a minha palavra e não as pratica será comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Quando vier a tempestade, a sua casa vai ruir. Eu já termino essa palavra aqui e gostaria de fazer uma oração com a igreja. Amém. Aleluia, Deus. Meus irmãos, se há alguma pessoa aqui que gostaria de se reconciliar com o Senhor, de renovar o seu pacto com o Senhor, nós vamos orar por você. Bendito seja o nome do Senhor.